Pecado não são somente ações, coisas externas que nós fazemos erradas, sim, contra Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado é algo que está dentro de nós. O pecado também, ensina a palavra de Deus, deixa a culpa, a mancha do pecado. E o pecado, queridos amigos, como ensinado na palavra de Deus, o pecado é um crime. Porque todo pecado é cometido contra a lei de Deus. Você traiu alguém em um contrato, uma palavra. Aquilo foi realizado contra aquela pessoa, mas foi primeiramente cometido contra Deus, que disse: não adulterarás nos contratos, nos relacionamentos. É um crime contra a lei de Deus. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus perfeito, um Deus pessoal, um Deus que publicou, Ele tornou pública a sua lei para nós. Ele deu à humanidade a sua lei. E o propósito da sua lei, por um tempo, é que a sua lei refreasse o pecado e a sociedade pudesse existir e as pessoas não se destruíssem. Assim, todo pecado é contra a lei de Deus. Todo pecado é um crime contra Deus. Eu reconheço que esse é um assunto duro, que esse é um assunto grave, mas, amigos, é tão vital entender o que é o pecado na palavra de Deus, porque se nós não entendemos o que é o pecado, então nós não buscaremos o perdão de Deus da maneira correta. O pecado, queridos amigos, é também um insulto. Quando você peca no pensamento, nas palavras, nas ações, você está insultando a Deus. Quando você peca, você está dizendo a Deus: Deus Todo-Poderoso, eu prefiro a minha vida, eu prefiro esse mundo do que você, eu prefiro a minha maneira de pensar, a minha maneira de viver, e eu sinto que esse mundo e os prazeres que eu posso extrair dele, legítimos ou ilegítimos, contrário à tua lei, são muito melhores quando comparado a você, são muito melhores e mais interessantes e mais desejável. O pecado é uma ofensa contra um Deus real, pessoal, porque Deus não é uma energia, um vapor, Ele é um ser pessoal, embora não possua um corpo como você e eu, Ele possui pessoalidade. Assim, o pecado é uma ofensa contra um Deus que possui sentimentos e padrões e uma lei santa. Isso é um insulto, escolher esta vida mais do que Deus, seguir em frente contra a voz da consciência, não ouvir a palavra de Deus, colocar-se acima de teu Criador. Você percebe a figura que a Bíblia pinta a respeito do pecado, você percebe a enormidade, a gravidade do que é o pecado diante de Deus, quão grotesco nós nos tornamos diante de Deus, quão abusivo nós nos tornamos diante da pessoa de Deus, quão inconvenientes, quão horríveis. É como um animal, não é? Um cachorro, você planta um jardim ali na porta da tua casa, vem aquele animal sujo, horrível, urina ali, faz suas necessidades ali, destrói tudo, é irritante, não é? Assim nós somos contra Deus, poluindo o seu universo, quebrando a sua lei. É como um vizinho, não é? Que não te respeita, liga o som alto e de madrugada e a briga na rua e a conversa fiada, é irritante, é alguma coisa ofensiva, é um grande desrespeito, não há respeito pela cidadania, por nada, por padrões, eu não quero saber, a minha música está aqui na minha casa, no respeito se a música passa para o vizinho. Assim somos nós diante de Deus. Nós o ofendemos, nós pisamos em sua lei, nós passamos por cima da voz da consciência e nós imaginamos que Deus não está nem aí. O pecado é algo grotesco, amigo. O pecado nos torna pessoas tão horríveis, tão obscenas, tão sujas, tão inconvenientes, tão desagradáveis a Deus.